Olá, graça e paz. O tema de hoje é: seja grande por fora e grandioso por dentro. Hoje eu quero te convidar a mergulhar comigo neste tema. Aprenda, as pessoas que mais contribuíram com a nossa história eram grandiosas por dentro. Mas como podemos medir a grandiosidade de alguém? A Bíblia responde assim: são pessoas generosas com o coração disposto em servir. Na verdade, generosidade, grandiosidade pode ser incalculável. Quanto mais você serve, maior você será. É o que está escrito em Marcos capítulo 10, versos 43. O apóstolo Pedro também diz para não nos vestir de ornamentos e enfeites, pois isso não diz quem somos, nem nos apegar às coisas que facilmente desaparecem. Está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Isso não significa que devemos andar desleixados, tampouco significa que não podemos conquistar as bênçãos materiais nesta vida, mas ele nos convida a medir a nossa grandeza interior que vem da nossa humildade. Por exemplo, é possível você conhecer alguém que tem muito mais do que você, mas o seu interior está vazio, pois ela pode ser uma pessoa pobre de espírito. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21, que o nosso maior tesouro não é aquilo que acumulamos materialmente nessa terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas devemos ser grandiosos por dentro, protegidos por bênçãos espirituais. E é claro que o mundo não entende esses valores, e é sobre eles que iremos falar um pouquinho a partir de agora. Em primeiro lugar, cuidado com as aparências físicas. Existem muitas pessoas enganadas por causa disso. Outras se vendem a um preço inferior em troca de privilégios e oportunismo. Outros rejeitam até a fé, negam os conselhos da verdade, se afastam dos bons costumes, abandonam os seus valores e se corrompem no caminho em razão de interesses gananciosos. Deus não tem problema de engrandecer o seu nome. Deus pode tornar qualquer pessoa em alguém grande, basta Ele mesmo escolher fazer isso. Entretanto, cremos que essa pessoa precisa ter uma vida interior ajustada, alinhada aos seus princípios, determinada em fazer a sua vontade. Deus conhece todas as intenções do nosso coração. Ele sabe de tudo ao nosso respeito. Por isso, precisamos ser bem maiores por dentro do que pelo lado de fora. Toda a nossa estrutura interior deve estar firmada em Cristo para não nos perdermos em nossas conquistas. Quando estudamos a descendência de Abraão em Gênesis 12, versículos 1 e 2, somos cativados a pensar o seguinte: por que Deus disse a ele que lhe engrandeceria o nome? Na verdade, Abraão já era muito próspero. Ele não foi chamado de amigo de Deus sem um propósito. Deus decide que o seu nome seja reconhecido pelas gerações por causa da sua grande fé. A forma como as pessoas nos enxergam pode sim definir muito sobre quem somos por dentro. Aprenda, você precisa aprender a investir em valores internos, a começar por uma vida de mais intimidade com Deus. Isso pode definir toda a sua trajetória de vida. Abraão, por exemplo, foi levantado no deserto, transformou a vida de todos que andavam ao seu lado e se tornou pai de uma grande nação. Vamos continuar dando alguns exemplos para você entender o propósito dessa mensagem. A exemplo, José, de um irmão rejeitado, sequestrado, foi vendido como escravo. Viveu uma adolescência cheia de marcas, traumas e feridas emocionais. Ele poderia tê-las guardado dentro do coração, mas ao invés disso, decidiu perdoar e servir a sua casa. Se manteve fiel ao seu sonho e Deus o fez chegar a governador do Egito. Outro exemplo foi Davi,
de um simples pastor de ovelhas, cuidador dos campos e dos animais de seu pai. Sem qualquer reconhecimento pessoal, não havia nada nele de indiferente aos outros, mas o seu interior era grandioso. Não foi à toa que este menino foi escolhido segundo o coração de Deus. Ele era um adorador por excelência. O Senhor lhe tornou grande, escolhendo-o como principal rei de Israel. Outra foi Ester. De uma órfã improvável, Deus a constituiu à posição de rainha, sendo ela a responsável por salvar o seu povo de uma terrível destruição. Josué, um leal discípulo de Moisés, foi a sua sombra durante muitos anos. Foi o seu fiel escudeiro em tempos de batalhas. Após a morte do seu líder, o Senhor lhe escolheu para conquistar a terra prometida. Através dele, uma geração inteira conheceu a fidelidade e a coragem de um Deus que nunca desiste do seu povo e que cumpre tudo o que promete. Enfim, deixei também, por último, para falar de uma mulher extraordinária, chamada Ana, que mesmo estéril, nunca deixou de servir ao Senhor com porção dobrada, lá no templo. Mesmo há tantos anos servindo com lágrimas, sempre ao lado do seu marido, seus sacrifícios de louvor, ofertas e orações chegaram como aroma suave no trono de Deus. O Senhor cumpriu a sua promessa. Deu-lhe um filho chamado Samuel, que significa do Senhor o pedir. Em toda a história judaica, Samuel foi o único homem na Bíblia que recebeu porção dobrada ministerial. Isto é, foi nomeado pelo próprio Deus para ser profeta e sacerdote. Observe que todas essas pessoas que eu citei aqui eram muito grandiosas por dentro. Elas eram geniais, cheias de bondade, misericórdia, verdade, fidelidade e também lealdade. Pegue essa visão. Quem é grandioso por dentro não tem medo de dividir tudo o que tem por fora. Por isso, Deus diz: maior é o que serve, abençoarei os que te abençoarem. Mas muitos ainda não pensam assim. Às vezes, aquele que aparenta não ter nada para te oferecer é o que guarda os maiores tesouros. Aprenda a olhar ao seu redor com mais humildade, pois o seu triunfo não pode vir de coisas superficiais, como ambição, vaidade, inveja, orgulho, mentiras. Isso só lhe torna alguém ainda mais fraco. Quanto vale um voto de quem não te fala a verdade? Claro que nada. Neste momento tem muita gente tentando escalar na vida, mas existem outras que estão descendo. E é por isso que eu te desejo deixar agora um último conselho neste estudo ou nesta mensagem. Procure ser um grandioso no seu interior. Você pode construir muitas coisas em sua vida física e material, mas nada se compara a uma vida cheia da graça de Deus. Ninguém pode te fazer mais satisfeito, muito mais feliz, muito mais abundante nessa vida, a não ser o próprio Deus. Procure crescer muito mais, de dentro para fora. Se Ele escolher o seu nome para engrandecê-lo, nunca se esqueça de quem te fez chegar até esse lugar. Foi o próprio Senhor. Aprenda. Tudo o que você tem, foi Ele quem te deu. Tudo o que você já alcançou, foi Ele quem permitiu. Muito mais Ele quer fazer em sua vida. Invista na sua grandeza interior e Deus te fará chegar a lugares inimagináveis. Que Deus te abençoe com essa palavra.